Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Aqui os conflitos de interesse é só porque a empresa onde eu trabalho oferece os testes comercialmente, né? Agradecer à comissão organizadora pela gentileza do convite. A primeira coisa, quando a gente fala em Point of Care, a tecnologia vai mudando e o conceito de Point of Care ele é um pouco antigo, né? Então, isso vem lá do Clinical Laboratory Improvement Amendment, que foi uma lei de 1988 nos Estados Unidos, que mudou completamente o que os laboratórios fazem, porque até essa data, muitos testes eram coletados no consultório médico. Existia o famoso Sync Test, que o médico coletava, se clinicamente o paciente não tinha nada, ele jogava o sangue na pia. Então, era o famoso Sync Test. Isso mudou e com essa lei. E essa lei separou os testes que necessitam de recurso laboratorial, mão de obra especializada ou não. Essa definição de teste Point of Care vai depender. Tem algumas que falam simplesmente, olha, é um teste realizado à beira do leito, fora do laboratório central. Mas se a gente pensar nisso aí, hoje a gente tem os laboratórios de urgência dentro do hospital, tem a microbiologia fora do hospital. Então, o hemograma é Point of Care, por exemplo, né? Funcional, tempo do resultado. Alguns falam em 15 minutos, mas com os testes moleculares novos, outros falam em até 2 horas, então ainda não existe o consenso. Também a questão tecnológica. Alguns falam, você pode definir, utiliza instrumentos portáteis ou necessita de instrumento com maior complexidade. Ou ainda também na questão operacional, né? Pode ser realizado por um especialista ou não especialista, né? Então, existe vários. Talvez o melhor exemplo de Point of Care seja um teste de glicose, né? Que é o mais amplamente utilizado no mundo inteiro, e aí no hospital seria a gasometria, né? Mas se a gente pensar que quando o paciente chega no pronto atendimento, o tempo de resposta e realização, por exemplo, do hemograma e bioquímica é até 2 horas, eu particularmente, aí, a opinião minha, eu acho que o prazo de até 1h30, com a tecnologia que a gente tem hoje, é uma definição bastante razoável, porque a maioria das definições de pocket não tem o tempo referido, só pelo fato que quer dizer a própria palavra lá, à beira do leito, né? Então, eu acho que a melhor definição, essa de baixo aí, seria o teste laboratorial, cujas etapas de manipulação são de fácil execução por não especialista e que não necessita de estrutura laboratorial, e o resultado é obtido em prazo menor que 90 minutos. Então, para mim, essa seria, de tudo que eu revi para repensar nessa aula, para mim essa é a melhor definição. Então, tem uma revisão extensa do ano passado, só em testes de doenças infecciosas. Aqui são alguns dos principais. A gente tem os principais testes Point of Care, eles são baseados em testes que a gente chama imunocromatográfico, a tradução no Brasil, mas é lateral flow immunoassay, né? E aí, o principal streptococcus do grupo A, eu vou me ater isso, depois vou falar dos painéis. A gente tem para antígeno de Helicobacter, influenza, vírus syncytial respiratório, HIV, tricomonas, treponema, hepatite C. Então, a gente tem um sem número de testes. A gente fica se perguntando se realmente é importante. HIV, a gente sabe da importância do teste rápido, hepatite C também, mas os outros a gente fica pensando aqui nisso aí. Só para contextualizar, os testes imunocromatográficos foram os primeiros lançados como Point of Care pela simplicidade. Então, só para lembrar como é que ele se baseia no uso de 2 anticorpos. Um anticorpo é marcado com o que vai gerar a cor, normalmente com conjugado marcado com partículas de ouro. E aqui seria o tampão, e aqui essas esferas em roxo seriam a amostra contendo o antígeno. Então, com a adição do tampão, né, normalmente é um filme de papel mesmo, né, celulose. E aí a adição do tampão junto com a amostra vai fazer com que, por capilaridade, né, na celulose, isso aqui migre
e reagindo o antígeno com esse anticorpo marcado, ele vai migrar e ele vai ser fixado aqui na linha marcada externamente no cassete como positivo por um segundo anticorpo. Então, quando formar esse sanduíche aqui, a gente vai conseguir ver a positividade, e aqui seria a captura do anticorpo simplesmente como um controle. Então, os testes rápidos funcionam dessa maneira. Então, existe uma miríade de testes rápidos para vários. Então, basicamente, detecta antígeno, mas pode ser desenhado para anticorpos também. A aplicação em doenças infecciosas, número 1, eu acho, é para Streptococcus pyogenes, que a pesquisa do antígeno em orofaringe, que tem uma revisão bem recente, uma revisão sistemática, que olhou 105 publicações, mais de 58 mil indivíduos, e a prevalência mediana de em torno de 29%. E obteve para o teste em torno de 85% de sensibilidade e 95% de especificidade. Quando a gente olha para uma sensibilidade de 85%, 86%, a gente tem que pensar que a cada 100 crianças, 14 não vão ter tratamento antimicrobiano se a gente usar o teste rápido para guiar, decidir se vai usar antimicrobiano ou não. Qual é a grande vantagem? O fato de ser extremamente específico reduz o uso desnecessário de antimicrobianos. Mas, como a sensibilidade, pelo menos do imunocromatográfico, é 86%, é importante solicitar a cultura como um teste reflexo, se a clínica for compatível, se alteração do estado geral, alguma coisa, mas muitas vezes é difícil a diferenciação. Então, é uma grande discussão, porque muitos convênios, por exemplo, seguro de saúde, não pagam a cultura de orofaringe no pronto atendimento. Então, é uma discussão difícil em relação a essa conduta na pediatria. Então, o objetivo principal do teste é reduzir o uso de antimicrobiano. Isso mostra que realmente consegue fazer. Então, enxergando essa sensibilidade, esse gap de sensibilidade aí no teste imunocromatográfico para Streptococcus pyogenes, várias empresas lançaram alguns produtos que já tem registro no Brasil, até onde eu sei, tem o Ilumigene, mas o Ilumigene demora 1h10. O da Cefeide, o GeneXpert, já está em fase de registro, e eu vou mostrar, o tempo é bem menor. E tem um sistema da Roche também, que está em fase de registro no Brasil. Então, a gente tem de testes rápidos, com resposta até 20 minutos, que é o mesmo tempo do imunocromatográfico, da Aleri, Abbott, né, da Roche e da Cefeide. Os três são equipamentos que podem estar, qualquer um, eles têm como característica qualquer... o próprio médico, a enfermeira, ou qualquer funcionário que trabalha num laboratório de urgência pode realizar o teste. Um trabalho recente, do ano passado, que usou como comparador cultura e pesquisa de antígeno, né? Então, lembrando esse Cobas Liat, esse é o da Roche, leva 15 minutos. O grande ganho está aqui em sensibilidade, 98% de sensibilidade, então 10% a mais de sensibilidade. A especificidade é muito parecida, o outro era 95%, 93%. Né? Lembrando aqui, 84% da pesquisa de antígeno, 95% de especificidade da pesquisa de antígeno. Então, o grande ganho é na sensibilidade. O GeneXpert, a gente ainda não tem uma comparação sistemática publicada, uma análise de que não seja do fabricante. E o tempo de análise é de 18 a 35 minutos. Mas, segundo o fabricante, aqui a sensibilidade resolvida na análise deles chega a 100%. E a especificidade em torno de 94%. Então, os testes moleculares têm uma especificidade semelhante ao do antígeno e uma sensibilidade bem maior, em torno de 100%. Esse do GeneXpert. No Aleri-AI é o que tem menor tempo de análise, então o teste é concluído em 8 minutos. Então, de novo, aqui, segundo dados do fabricante, o que a gente tem de
sensibilidade em torno de 96%, então lembrando, comparando com 85% do teste monocromatográfico, e uma especificidade de 94%. Então, realmente o ganho é na sensibilidade. Então, passa de 86 para 96, a mesma especificidade. E aí o impacto que a gente tem, apesar de não ter o estudo de custo sistemático disso, a gente não tem um estudo, porque os métodos são muito novos, recentes, mas o impacto que a gente pode prever é que é o menor número de pacientes sem tratamento antimicrobiano. Então, com a sensibilidade de 85, a gente teria 86, teria a cada 100, 16 pacientes não tratados, e aqui a gente teria 4 pacientes, 5 pacientes não tratados a cada 100. Mas o grande problema, do meu ponto de vista, é a questão do custo, que deve ser pelo menos 3 vezes o custo do outro teste. E a questão como a gente precisa mostrar o benefício, o impacto. A gente vê claramente que você vai tratar quem você deixaria de tratar, isso é uma coisa super importante. Aí a gente precisa pesar a questão do custo e no caso da iniciativa privada, o pagamento pelos convênios, né? Mas talvez o maior avanço em termos de diagnóstico rápido, que aí esse sim precisa de uma comprovação maior do impacto, então tem alguns estudos em termos de custo-benefício, é o uso dos painéis moleculares. E dos painéis moleculares, o que tem registro no Brasil e pode ser realizado, pode ser considerado point of care, porque pode ser executado por qualquer um, acho que até uma criança de 5 anos consegue executar, porque é extremamente simples. Eu mostro à frente, então tem painéis para diarreias, painéis para meningites, painéis para infecções respiratórias, infecções da corrente sanguínea, e em desenvolvimento tem vários outros, como, por exemplo, infecções em prótese, doenças sexualmente transmissíveis, tem vários, mas os 4 que tem registro no Brasil atualmente são esse aqui. O custo de cada painel, só do reagente, é em torno de R$1.000, mais ou menos. Então, para nós, em torno de 250, 300 dólares cada teste, só o teste. Então, é bastante simples, é um sistema codificado por cor, então, dificilmente a pessoa vai errar. Do lado onde é azul entra o tampão, do lado que é vermelho entra a amostra. Então, tem uma rack onde se posiciona todo esse film array, esse kitzinho, e aí introduzindo primeiro o tampão, depois a amostra, isso entra no equipamento. Esse aqui foi o primeiro equipamento lançado, que dá para fazer um único teste, e hoje a gente tem equipamentos que dá para fazer 8 testes simultaneamente. Então, o teste dura 1 hora e 10 minutos, exatamente, 70 minutos, e toda a parte de extração, amplificação e detecção é feita dentro do equipamento. Então, a única coisa que o usuário tem que fazer é colocar a amostra no sistema e colocar esse kit dentro do equipamento. Então, não tem mais nenhum contato com o usuário. Então, você não precisa ter nenhum conhecimento de laboratório ou biologia molecular. Então, isso pode ser feito até pelo enfermeiro, auxiliar de enfermagem, mas normalmente fica no laboratório por causa do custo do equipamento. O custo do equipamento é em torno de, com o dólar agora, deve ter em torno de uns R$150 mil, R$200 mil, mais ou menos. Bom, falando de painel para diarreias, é bastante amplo, tem os principais agentes de diarreia, tem a grande vantagem de pesquisar genes de codificotoxina de Shiga e coli enterotoxigênica, que dificilmente a gente consegue fazer diagnóstico no laboratório. Além de outros patógenos como víbrio, que a gente tem que fazer cultura específica, e Campylobacter, que muitos laboratórios não fazem. Patógenos virais, principalmente norovírus, um agente importante de diarreia, rotavírus, e além disso, alguns parasitas, que são os principais protozoários que estão implicados em diarreia. Então, é um painel bastante amplo. Uma das aplicabilidades, que eu acho que é a maior preocupação, mas às vezes a gente não enxerga, apesar da frequência da bactéria ser baixa, de 1 a 4% no Brasil, as publicações nacionais mostrando, as Escherichia coli produtoras de toxina de Shiga, só lembrando aqui que, considerando todos os casos que têm infecção, mais ou menos 15% vão desenvolver síndrome hemolítica urêmica. E vão necessitar, e desses aí, 60% vão necessitar de diálise, internação, vão ter
e menos de 1% podem ter doença renal irreversível e até 3% morte. Então, eu acho extremamente importante, quando houver uma gastroenterolite aguda, que leva o paciente a buscar o atendimento hospitalar, eu acho importante fazer esse teste, principalmente em crianças até 3 anos, que são a maior causa disso aí. Quando tiver diarreia com sangue, então eu acho importante todos esses diagnósticos a gente ter um nicho de aplicar. E aqui só um exemplo recente, também investigação de surtos, que era uma família com diarreia após ingestão de ostras e veio nos procurar querendo fazer cultura para víbrio, porque tinha sido isolado o víbrio e tinha sido tratado, era víbrio alginolítico. Aí eu falei para ela, víbrio alginolítico não dá diarreia, tem alguma coisa errada. E aí, além da coprocultura, foi feito o painel, e aí veio criptosporídeo, comendo ostra. Então, quem come ostra, cuidado, hein? Vamos lá. Aqui um outro exemplo, olha, do impacto econômico. Aqui é uma publicação em que foram avaliados 241 pacientes testados com FilmArray e em torno de 600 para comparar com os métodos de rotina. A maioria foi EPEC e depois os vírus, né? Então, era um paciente pediátrico. Então, o que se viu é que, comparando, tinha uma diferença de redução no uso de antimicrobiano, diminuição do uso de métodos de imagem abdominal para diagnóstico, diminuição do tempo médio para alta e uma redução total de custo em torno de $293 por paciente testado. Então, é uma coisa, eu acho que desde que focado é bem interessante. Nas meningites e meningoencefalites, a gente também tem o mesmo painel sindrômico, então detecta os principais agentes bacterianos de meningite, o principal agente fúngico, o Cryptococcus, e os principais vírus, os enterovírus, a causa mais importante, além de pesquisar os vírus, herpes. Então, é um painel bem amplo. Qual seria a aplicabilidade do teste, do meu ponto de vista, né? O diagnóstico, nos casos em uso de antimicrobiano prévia coleta, já que a pesquisa de antígeno tem uma sensibilidade muito baixa, e retirada precoce do antimicrobiano, porque se a gente tiver um teste positivo para enterovírus, você consegue retirar o antimicrobiano. E um outro uso, que às vezes a gente não pensa, principalmente no idoso, né, nos extremos da idade, a gente tem visto alguns casos de meningite por listéria. Então, às vezes, a gente deixa de cobrir, só usando a cefalosporina terceira, esquece da listéria, e o paciente evolui mal, mas listéria cresce bem na cultura. Mas, se a gente faz o teste, em 1 hora 10, a gente consegue ver que tem o agente, a gente consegue mexer antes na terapia. No painel respiratório, para mim, de todos eles, é um dos que mais tem aplicabilidade. Então, tem os principais vírus, agente de infecção respiratória, que é a grande dificuldade no diagnóstico, e algumas bactérias, mas isso aqui não é a coisa mais relevante do painel, é a parte de vírus, é o mais importante. Então, aqui só um exemplo do impacto do uso de painel respiratório. Foi visto em 150 crianças e mais ou menos 300 adultos. E aí o que se viu foi uma redução do uso de antimicrobiano, mas o coeficiente o intervalo de confiança está bem amplo ali, né? Isso aqui seria a chance do médico mudar, interromper o uso de antimicrobiano. Então, mas, de qualquer maneira, o artigo reporta essa redução. Redução na prescrição do oseltamivir, ou seja, uma otimização do uso de terapia antirretroviral. E a sensibilidade, obviamente, foi muito maior, então o diagnóstico obtidos em função da suspeita clínica, 81% teve diagnóstico usando o método molecular, e só 31% teve diagnóstico usando a imunofluorescência direta. Então, parece ser bastante vantajoso. E, por último, o painel que a gente usa em hemoculturas. Infelizmente, ainda o painel que permite a pesquisa direto do sangue total é o T2, e ele ainda não tem registro no Brasil, e eu não vou abordar em função da limitação do tempo. Então, esse painel aqui, diferente dos demais, que a gente usa uma amostra clínica, aqui não, a gente tem que pegar a hemocultura positiva, pega o caldo da hemocultura e coloca no painel para fazer o teste. Então, tem os principais agentes de bacteremia, bacterianos e fúngicos, e detecta alguns genes de resistência. A limitação seria que não detectar NDM, mas para mim falta no painel
Stenotrofomonas maltophilia e outras espécies de Acetobacter que não são Baumannii. Porque, principalmente em transplante, Stenotrofomonas maltophilia, pelo menos na nossa experiência em TMO, ela é importante. Bom, então ele é realizado a partir de uma cultura positiva e não requer nenhum conhecimento de microbiologia. Essa é a grande vantagem. O tempo total de análise, 70 minutos. E a grande vantagem é estar disponível 24 horas por dia e o ano inteiro. Diferente do mal de Toff, como vai ser mostrado, acho que a Flávia vai falar isso, que tem que ter um microbiologista para conseguir interpretar o teste e fazer. Então, esse é o último trabalho mostrado. Foram 84 pacientes testados, com hemocultura testada, 250 controles de história. E o que foi mostrado? Que a identificação precoce de coagulados negativos reduziu o tempo de internação, reduziu o custo de $30 mil calculado seria cada 100 pacientes, menor duração do uso de vanco, porque Staphylococcus aureus sensível, porque o teste detecta MQA, e terapia adequada para VRE mais precocemente. Então, isso seria mais importante. Mas o grande problema é o custo, como eu falei, como o laboratório de microbiologia vai absorver esse custo para uma hemocultura. Então, vocês terem uma ideia, um frasco de hemocultura custa R$15 e esse teste custa em torno de R$1.000. Né? Bom, então eu acho que há necessidade de mais estudo que avalie o impacto clínico dessa nova metodologia, mas eu acho que tem um impacto significativo dos painéis sindrômicos. E a limitação atual é o custo elevado. Obrigado pela atenção.